Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui o capítulo 4. Procura-se um obreiro com essas qualificações. Precisamos urgentemente de obreiros que tenham as seguintes qualificações: a fé de Abraão, que habitem a andar com Deus passo a passo e a oferecer o melhor de si mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado. Gênesis capítulo 12, 1, 2, 22, 11 e 13, de 11 a 13. B. Chamada de Arão, que saiba que o ministério não é nenhum meio de vida, nem ocupação para ociosos. Hebreus 5:4. C. Integridade moral de José para lidar com as mulheres com aquele respeito moral que a vida cristã requer. Gênesis 39, do 9 ao 10. A paciência de Jó, que mantenha sereno mesmo quando arguido pelo adversário. Jó, capítulo 1, versículo 22. A mansidão de Moisés, que faça interceder pelo rebanho que o Senhor lhe confiou, mesmo quando a rejeição do cargo se constitua em fácil fonte de lucros pessoais. Números, capítulo 12, versículo 3. Êxodo 32, do 10 ao 13. F. A submissão de Josué, de sorte que não se envergonha de se chamar a si mesmo servo do Senhor, servo dos servos do Senhor. Josué 1. A obediência de Samuel para descobrir e ungir na direção divina líderes autênticos para a obra de Deus. 1 Samuel 16, 18, versículo 18. A gratidão de Davi para que jamais seja possuído pela autoconfiança, primeiro passa para a destruição. Salmo 103, versículo 1 e 2. A amizade de Jonatas, que o faça viver em paz com todos os homens, mas principalmente com os seus companheiros de ministério. 1 Samuel 18, 1. A fidelidade de Elias para que dependa inteiramente de Deus, mesmo quando todos os valores parecem reduzir-se a cinzas. 1 Reis 19, 14. A coragem de Neemias, que o faça resistir às adversidades sem nunca ceder diante dos adversários que procuram impedir a obra de Deus. Neemias, capítulo 6, 11. O zelo de Esdras, que disponha ao seu coração para buscar, cumprir e ensinar a lei de Deus. Esdras 7, 10. A simpatia de Isaías, que seja sensível ao apelo de Deus a favor dos pecadores à perdição. Isaías 6, 8. As lágrimas de Jeremias para derramá-las como prova da paixão por aqueles cuja a obstinação é o pecado. Lamentações 1:1. A firmeza de Daniel para não se contaminar com qualquer coisa que venha macular o seu ministério e contribuir para que o nome do Senhor seja blasfemado pelos incrédulos. Daniel 1:8. A ousadia de João Batista, que habite a denunciar o pecado que afeta qualquer chamada da sociedade. Mateus 14, 3, 4. O fervor de Estevão, que o leve a anunciar os favores do Evangelho, mesmo quando rejeitado e perseguido. Atos 7. A consolação de Barnabé para ajudar aqueles que, mesmo vocacionados, sofrem objeções dos outros no cumprimento do seu ministério. Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27. O espírito evangelístico de Paulo, cujo interesse maior é conduzir perdidos a Cristo. 1 Coríntios 15, 58.
o companheirismo de Silas, que o coloque ao lado dos que sofrem pelo bem, e nunca com aqueles que provoquem divisões no meio da igreja do Senhor. Atos 16, 25, 5. Cuidado pastoral de Pedro para nunca esquecer que a igreja não é propriedade sua, mas de Deus. 1 Pedro 7, do 1 ao 4. Quando de nós satisfaríamos a todas essas exigências, não sentiríamos a habilidade de assumir o título de obreiro do Senhor. O obreiro, estudos de mensagens de edificação cristã. Aleluia. Capítulo 5 do livro. Obreiro vencendo o ego. Quando realmente o obreiro vence o ego, encontra forças para sofrer as aflições, ao contrário, isto é, inteiramente impossível logo que abraçamos a fé que uma vez foi dada aos santos, sentimos a necessidade e o desejo de vencermos a nós mesmos e seguir a vida de obreiro pela fé em Cristo Jesus. Todavia, não nós é fácil conseguir um total desprendimento do trabalho material e da vida socioeconômica em que vivemos. Assim, de ambos os lados ficamos em aperto. De um lado, e desejo de servir ao outro. Do outro, o cuidado com nós mesmos, a família e a sociedade. Uma coisa, porém, é certa: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás quando Jesus chama alguém. Ele não permite quais são os seus problemas, sua ocupação ou quais são os seus planos para o futuro. Ele simplesmente diz: segue-me. Ele não nos faz promessas materiais, nem diz que iremos ter uma boa vida como discípulos seus. Antes, deixa patente de havemos de padecer e nos diz: Tede bom ânimo. 700 anos antes do nascimento, o profeta Isaías vaticinava a seu respeito homens de dores, de experimentado nos trabalhos. Na segunda carta de Paulo, do apóstolo São Paulo aos Coríntios, encontramos um dos textos mais lindos das Escrituras, que nos mostra claramente como deve ser a vida. Aleluia. Vou voltar aqui um capítulo, um parágrafo. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, encontramos um dos textos mais lindos das Escrituras e que nos mostra claramente como deve ser a vida daquele que realmente vence o ego e vive para a glória de Deus. Antes, como obreiros de Cristo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade do Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, à direita e à esquerda por honrar e por desonra, por honra e desonra, por infâmia ou por fâmia, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como também morre, e eis que vivemos como castigados, porém não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda
a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler capítulo 6. A renúncia, o obreiro e a renúncia. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Mas qual o verdadeiro sentido da renúncia? Como é, como é ela operada em nós? Renúncia é deixar voluntariamente a pose de alguma coisa que possuímos em favor de outrem. Notem bem, deixar voluntariamente o sacrifício para ser aceito por Deus terá que ser voluntário. Cristo deu-se inteira e voluntariamente por amor a nós na cruz do Calvário. Também requer o obreiro que o sirva voluntariamente e por amor. Ele exige do obreiro desprendimento e dedicação à causa do Evangelho. Renúncia por amor a Cristo e ardente paixão pelas almas deve ser bandeira do obreiro do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, vemos como o Mestre se expressou: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa ou resgate da sua alma? Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 26. Eliseu é o perfil do obreiro que renuncia a tudo. É o que se conciliou de 1 Reis, capítulo 19, 19 a 21, onde está escrito: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por eles e lançou seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes que o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Isso nós chamamos de renúncia. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Eliseu era filho de Safate, versículo 16, que ele deve ter sido um agricultor rico no tempo do seu chamamento. Ele estava meio lavrando. Então veio Elias e o chamou, lançando seu manto sobre ele. Imediatamente Eliseu deixou os seus compromissos, pois ele separou-se não somente de seus parentes e da sua profissão, mas também da sua propriedade. Logo imolou a junta de bois, sacrificando ao Senhor, como se ouvimos dizer: Senhor, isso é tudo para ti. Por isso ele recebeu o espírito de Elias. A vida desse homem se caracterizava pela palavra que chamamos de renúncia. O Senhor procura hoje por obreiros que não queiram ser apenas obreiros, mas queiram renunciar completamente tudo quanto tem para servir ao Senhor Jesus. E assim a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo capítulo. Glória a Deus.